Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Bem-vindos ao Jornal da Justiça, esse programa que faz o diálogo entre o direito e a justiça brasileiros no benefício do bem-estar dos cidadãos desse país. O programa tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos, imparcial e que tem por missão mapear com toda a imparcialidade possível as melhores evidências científicas em benefício da saúde do cidadão, do paciente, das decisões médicas, dos gestores da área da saúde e, por que não dizer também, dos juízes, promotores e profissionais do direito desse país. E assim vai se construindo uma sociedade mais justa, mais eficiente e com maior segurança para a saúde de todos nós e menor número de desperdício, tanto na área do sistema judiciário, quanto no próprio sistema de saúde. O Brasil tem um sistema de saúde único no mundo, é o primeiro país do mundo que tem direito universal à saúde, com mais de 100 milhões de habitantes. E hoje nós estamos extremamente felizes aqui, porque está conosco o convidado desse programa, o meritíssimo juiz João Galhardo, que é assessor do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tenho acompanhado a carreira do Dr. João Galhardo. Dá orgulho de ser brasileiro vendo o trabalho que ele vem realizando durante a sua profícua carreira. Ele traz aqui essa experiência e a visão clara e objetiva e resoluta dele sobre os problemas ligados à saúde e ao judiciário brasileiro. Para quem não sabe, existe um processo no Brasil chamado judicialização da saúde, que é mal entendido frequentemente, mas que é um vetor que, na mão de pessoas de muito bom senso, é um instrumento que eu, como professor catedrático de medicina, não posso abrir mão. Quer dizer, a justiça é muito importante para que a saúde seja feita de maneira melhor. E há um congraçamento, um objetivo comum, né, doutor João, entre as funções da medicina e do direito, né, que é trazer o bem-estar do cidadão. Então, eu gostaria que o senhor dissesse as suas primeiras palavras. Essa casa é sua, não é? De coração. E eu gostaria de começar falando, se o senhor puder falar um pouco da sua trajetória. Perfeito. Bom, primeiramente, professor Álvaro, eu que registro aqui a minha imensa satisfação, uma grande honra de estar aqui participando desse renomado programa, de estar próximo do professor Álvaro, que é um paradigma nessa missão de trazer para a sociedade brasileira uma proposta de aplicação de recursos públicos e até privados, eu diria, no bem-estar da sociedade, que longe de se pensar em economia financeira, mas sim se pensar em medicina de qualidade, porque nem sempre aquilo que é ministrado, aquilo que é indicado, nem sempre aquilo que no convencimento de um operador do direito, seja ele juiz, seja ele advogado, seja ele promotor, vem sendo sinalizado como a melhor proposta, e isso às vezes não corresponde com a realidade. Então, participar desse programa para mim sem dúvida é uma grande alegria. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra, e também estar ligado ao Instituto Cochrane, que é um instituto renomadíssimo, mundialmente conhecido e que tem contribuído muito com a medicina do Brasil e do mundo como um todo. Eu, na verdade, estou quase completando 22 anos de magistratura.
e magistratura Agora no não Estado de pareça, São Paulo. né? Muito obrigado, fico muito honrado. Eu ingressei muito novo, na verdade, eu terminei a faculdade e quase 2 anos depois ingressei na magistratura. Naquele momento as regras do concurso eram diferentes das regras de hoje. Hoje o candidato que queira, né, participar de um concurso da magistratura por uma norma nacional do Conselho Nacional de Justiça, ele precisa pelo menos exercer 3 anos de bacharelado no direito, né, advocacia, que seja, ou enfim, outra área. Mas naquela época eu que já trabalhava em fórum, né, era escrevente de fórum no Estado de São Paulo, já tinha uma certa experiência de andamento processual e me formei e acabei prestando o concurso e logrei êxito em entrar com 23 para 24 anos de idade. Maravilha. E no longo da carreira passei por mais de 20 cidades, comecei na capital, em São Paulo, mas depois optei em fazer carreira no interior do estado, até porque minha família é do interior, tem laços no interior, a região de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, e cidades que eu trabalhei, e outras ali também daquela região, algumas um pouco mais distantes. Trabalhei muito em Franca, trabalhei um pouco em São José do Rio Preto, enfim, outras cidades. Mas com o passar do tempo, e a nossa carreira tem essa característica, ela nos traz para a capital, né? E na atualidade, depois de ter auxiliado por um certo período o Conselho Nacional de Justiça de Brasília em algumas tarefas específicas, e depois de ter passado 15 anos militando na área da infância e da juventude, eu acabei me transferindo para a área do direito público, da fazenda pública, que lida em regra com questões que envolvem o poder público, município, estado, enfim, autarquias, entidades públicas, né? E como eu disse, a nossa carreira, ela de certa forma nos leva à capital, né? Os últimos degraus da carreira ocorrem na capital. E hoje desenvolvo, né, pertenço, por convite que recebi de forma muito honrosa de Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ivan Sartori, eu faço parte de um grupo de magistrados que são assessores da presidência do Tribunal de Justiça, né? E dentro dessa assessoria, uma das questões que nos preocupa é exatamente essa questão da judicialização da saúde, né? Nós estamos vendo que o número de processos vem aumentando, tanto da saúde pública quanto da saúde suplementar, e especialmente no que diz respeito aos recursos públicos, isso vem trazendo uma sangria, né, para o Estado, nos seus cofres públicos, e a leitura que se faz é que, ainda que se tivesse todo esse gasto, mas com algum resultado positivo, talvez nós poderíamos então equacionar essa balança da justiça e sustentar, não, está sendo feito o que é justo, mas não é essa a informação que temos, né? No mais das vezes, se diagnostica que algum abuso vem acontecendo, independentemente aqui de apurarmos culpa de A, B ou C, não é essa a ideia, mas também se verifica, como eu sustentei no início da minha fala, uma certa ausência de resultado mais efetivo, né? Então, a presidência do Tribunal de Justiça, a nossa assessoria, em parceria com uma série de instituições, está buscando algumas alternativas para fazer com que essa situação se modifique, que haja uma melhoria desse atendimento da saúde pública e suplementar, que se reduza as demandas, mas especialmente que o nosso paciente, vamos chamá-lo assim, né, a população, seja bem atendida e com resultados mais profícuos, né? E aí, quando passei a atuar na área da fazenda pública, nós tivemos a felicidade de montar um sistema, criar um sistema em parceria com várias instituições, que hoje vem funcionando de forma bastante salutar, de sorte que a gente está com a ideia, com parcerias como essa que estamos fazendo aqui, com o Instituto Cochrane, com, enfim, o Jornal da Justiça e tantos outros parceiros, a Escola Paulista da Magistratura também envolvida nesse processo,
nós estamos aí com a ideia de multiplicar essas propostas para que as coisas possam melhorar. E eu conheço bem o trabalho do Dr. João Galhardo, particularmente em Araraquara, não é? E ele criou um sistema para dirimir dúvidas, né? Uma câmara técnica que, quando alguém faz um pedido, o senhor tem um conjunto de assessores na área da saúde, né? E que ajudam o juiz a decidir melhor, né? E com imparcialidade, porque são vários indivíduos e a gente sempre sugeria, busca das evidências, né? O que Cochrane poderia fazer nessas circunstâncias. Aliás, até ontem alguém me deu uma ideia muito boa para trabalhar nisso de maneira até um pouco mais rápida, né? O que interessa para o paciente é o que funciona, o que é o mais simples de fazer e que permita o acesso a um maior número de pessoas, obviamente, se os preços forem semelhantes, né? Aí o mais barato tem maior eficiência e maior efetividade. Então, esse trabalho do Dr. João Galhardo, eu queria dizer para quem não sabe, é um modelo, não é? A ser seguido, não é? E essa inteligência dele eu tenho visto que já aplicou na área da criança, né? Da direito da criança e da juventude. Eu vou até fugir um pouquinho do roteiro e te fazer perguntas que um cidadão normalmente interessado numa sociedade melhor faria, né? Hoje de manhã, doutor Galhardo, nós tivemos uma reunião na Associação Paulista de Medicina sobre álcool e direção, que ceifa, né, o problema do álcool, que ceifa a vida de milhares de crianças, de mães, mulheres grávidas, etc. E lá foi falado dessa história do direito do sujeito se recusar a fazer o teste do bafômetro. E eis que o Ronaldo Laranjeira, que é um colega meu lá da Unifesp, que é o maior especialista brasileiro em álcool, mostra lá um aparelho, uma lanterna que ilumina o sujeito e já diz se está ou não. se está ou não alcoolizado. Iluminar essa lanterna no ar expirado do sujeito é uma maneira de agredir o direito do sujeito? Ou seja, ele pode se recusar a submeter esse teste? Não? Não, veja, na verdade é o seguinte, o que se discute aí dentro do direito é o seguinte, o que nós devemos proteger mais? O que a nossa carta maior, como lei, a Constituição, deve se preocupar mais? Com o direito individual, que é importante, por exemplo, direito de vizinhança, direito de propriedade, direito de privacidade ou o direito coletivo da sociedade. Eu pego, por exemplo, o direito de vizinhança. Eu sou proprietário de uma casa, a Constituição diz, olha, a casa é sua, você faz o que você quiser dentro da sua casa. É verdade. Direito de propriedade garantido constitucionalmente. No entanto, às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu não posso fazer uma festa e deixar o som ligado no último, porque isso vai atrapalhar o meu vizinho. E aí fere o direito do meu vizinho. Portanto, fere o direito da coletividade. A mesma ideia vem em relação a essa questão da embriaguez. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Ponto final. A Constituição garante isso. Muito bem. Há no Congresso Nacional até uma discussão no sentido de se flexibilizar essa prova para sustentar que não só o bafômetro venha a ser o único instrumento de prova. Me permito dizer que essa ideia do Congresso, conquanto salutar, mas hoje é até desnecessária, porque dentro da livre convicção do magistrado, ele pode buscar nos autos qualquer elemento de informação e transformar esse elemento de informação analisado dentro de um conjunto probatório, de uma somatória de outras informações, numa prova eficaz para uma condenação. Então, por exemplo, imaginemos que o sujeito não tenha feito o teste do bafômetro, mas a perícia técnica diagnostica, levanta a informação que ele estava a 180 por hora numa rua cuja velocidade máxima é de 40. Essa semana aconteceu em São Paulo, 130 por hora numa rua que a velocidade máxima era 40. Pois e aí, além disso, ele está... 3, 4 pessoas informam que ele veio com o carro em zigue-zague, uma outra pessoa informa, não, mas eu vi que ele saiu totalmente embriagado lá do bar da esquina
e mais uma outra pessoa informa que viu que ele mal conseguia ligar o carro, andar com o carro, cambaleando, etc. Enfim, ele não fez o teste do bafômetro e causou um acidente e matou uma pessoa. Essas outras informações serão desprezadas? De jeito algum. Tudo isso é somado e, evidentemente, leva a uma condenação. Então, o bafômetro por si só, que foi uma ideia muito boa, na minha opinião, e é importante colocar que quando ele foi introduzido, né, na nossa lei, no nosso costume também, o número de acidentes caiu. O problema é que depois o Estado, até onde me consta, não conseguiu dar continuidade nessas fiscalizações, né? E aí surgiu toda essa celeuma, ninguém é obrigado a fazer. Me permita eu fazer um parêntese aqui, porque hoje eu estava revendo o programa do Ronaldo Laranjeira, que nós gravamos aqui, e disse que a coisa mais eficiente é a fiscalização. Pois é, não há dúvida. Isso é o que mais tem evidência de eficácia. Não há dúvida. E o fato é que essa nova ideia, né, sem dúvida, vem a contribuir. E aí penso que o policial usar de um instrumento que simplesmente não exige a participação do investigado e que simplesmente faz uma leitura, enfim, daquele momento, eu não vejo nenhuma quebra de princípio constitucional, especialmente do princípio de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E o senhor deu uma ideia que eu achei, assim, para mim, leigo, brilhante, porque o teste, o bafômetro moderno, vamos dizer assim, ilumina, né, o ar expirado do sujeito e já marca ali o número, né? Então, o policial pode registrar isso na ocorrência e o juiz pode ler isso depois e ele tem livre convicção para tomar a decisão. Não há dúvida disso. De forma que ele não precisa nem pedir permissão para fazer isso. Sem dúvida. Eu diria o seguinte, olha, levando um pouquinho para o campo do direito penal, né? As leis brasileiras, elas não são ruins. Nós pega o Código Penal, tem lá. Se você furtar uma residência arrombando a janela, a pena é de 8 anos de reclusão. É uma pena alta. Uma pena alta. Se você matar alguém, você pode ficar 30 anos preso. 30 anos são 30 anos. Uma vida. Uma vida. O problema é que as penas não são cumpridas. Esse é o problema. Então o problema não é de lei. O sujeito mata, fica um sexto e, portanto, sai. Pega 10 anos, fica um sexto, portanto, sai. Se ele cumprisse os 10 anos, os 12 anos efetivamente preso, aí seria outra história. Então, me parece que o problema não é de legislação. O problema é, na verdade, assim, de cumprimento da legislação e do brasileiro se convencer que a vida em sociedade, ela é cheia de regras. E são regras que vêm exatamente para contribuir com essa harmonia social, né? O direito de um vai até onde começa o direito do outro. Né? Quando a gente toma uma multa de trânsito, por exemplo, já que estamos falando de trânsito, né? A primeira coisa que vem é aquele aborrecimento, né? Puxa vida, tomei uma multa de trânsito, vou recorrer. Vou ver o que eu posso, vou passar para minha mulher que ela não tem nenhuma, eu já tenho uma. Enfim, é próprio do brasileiro isso. É difícil alguém que lê a multa e fala assim, reconheço. Eu mereço. Eu mereço. Aliás, nos Estados Unidos isso é regra, né? Você recebe a multa, eu morei lá, e diz o seguinte, você aceita, reconhece a sua culpa ou você quer ir para a corte? Ser julgado. Rapidinho você assina e paga, porque senão você vai para o julgamento. Eu acho que deveria até ter um plus na punição quando o sujeito tenta buscar artimanhas para fugir dessa infração administrativa, né? Então eu penso um pouco isso. Eu acho que, eu me lembro muito quando veio a lei do cigarro, né? E que eu sou totalmente favorável a ela, da proibição de fumar. Todo mundo dava um jeitinho, né? Fuma no banheiro, primeiro começou nos aviões, né? O pessoal fumava no banheiro e até hoje a gente escuta, né, a aeromoça falar, né? Olha, é proibido fumar no banheiro porque tem detector e tal. Eu acho que isso já está tão demodé que ela nem precisaria mais falar, porque faz muitos anos que foi proibido fumar em avião. Mas mesmo agora, a lei mais recente de fumar em restaurantes, etc., que eu repito, sou muito salutar a essa lei, gosto muito dela. E aí o pessoal, não, vamos fumar no banheiro, vamos fumar escondido, etc. Não, é proibido, é proibido. Se a lei é boa ou é ruim, não sei, podemos trabalhar para modificá-la, mas enquanto lei ela tem que ser respeitada. Perfeito. E o senhor falou agora há pouco, né, às vezes, vamos dizer, inadequação do cumprimento da lei, liberar o sujeito depois de um sexto, etc., né, de cumprimento da pena. E nós temos uma Constituição de 1988,
quando eu falei lá do sujeito não ser obrigado a se comprometer, né, a se autoacusar, me disseram que isso é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Então, você teria que fazer uma nova Constituinte para mudar. Isso. O senhor acha que está na hora de ter uma nova Constituinte? Olha, na verdade é o seguinte, se a nossa Constituição tivesse sido pensada lá atrás como uma carta de princípios, como em outros países assim acontece, basta dizer que os Estados Unidos, o melhor exemplo de sistema democrático de direito, a Constituição tem mais de 200 anos e recebeu um pouco mais de 20 emendas. A nossa já está na emenda número 70 e alguma coisa em 20 anos. Ela tem 20 e poucos anos e já está mais de 70 emendas, né? Mas o que se pensou na nossa Constituinte de 88, na verdade começou a se discutir em 86, né? Foi que se tratasse de tudo. Né? O professor tem uma ideia, professor? Até sobre sistema de transporte de táxi, a Constituição trata. Até questões ligadas à exploração, por exemplo, de minério, enfim, questões que poderiam ficar na legislação infraconstitucional, né? E a Constituição ter lá só os seus princípios. E quando você coloca normas numa carta maior, cuja modificação exige um quórum mais qualificado e em dupla votação nas duas casas, para fazer qualquer mudança é muito mais complicado. E o tempo passou, né? E a sociedade evoluiu, ou em alguns aspectos até involuiu, mas o fato é que a sociedade de hoje não é a mesma de 20 e tantos anos atrás. Então eu penso que naqueles pontos que não são principiológicos, a Constituição merecia sim uma modificação, ao menos uma supressão para se jogar na legislação ordinária. Mas algumas cláusulas, que são chamadas de cláusulas pétreas, eu imagino que esses princípios das cláusulas pétreas, eles deveriam ser preservados, não carecem de modificação, né? Por exemplo, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão final. Agora, o problema é, o que é decisão final? E é isso que a legislação infraconstitucional é um pouco bagunçada. Nós temos aí a lei da ficha limpa, que causou toda essa celeuma, se valia, não valia, vale a partir de quando, o que é o ficha limpa, até que o Supremo pacificou a questão, dando um norte do que é a ficha limpa, né? Então, eu acho que a Constituição mereceria um enxugamento, e não necessariamente uma modificação nos seus princípios. E me permita sustentar que esse princípio da preservação da inocência, né, porque essa regra de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, ela está dentro de um princípio maior, que é o princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove em contrário, né? O policial está lá vendo que o sujeito está embriagado, é verdade, mas nós temos que dar a esse sujeito o seu direito de defesa num processo legal, e o policial vai dizer, não, ele realmente estava embriagado, e o juiz vai decidir de acordo com as provas. No entanto, alguns princípios, até lembrando que nós saímos de um regime de exceção muito duro, né, onde vários crimes foram cometidos e tal, eu acho que a Constituição ela merece um enxugamento, mas uma preservação desses seus princípios maiores, as chamadas cláusulas pétreas. Perfeito. Então, eu já vi aqui, se deixar por mim, nós ficamos 12 horas gravando. Muito prazer. E eu fujo um pouco do assunto, não posso perder a oportunidade de tirar as dúvidas que provavelmente são minhas e quem está assistindo o desenrolar desses fatos no momento no país, não é? Um problema que causa quase 50 mil mortes por ano, é um absurdo. Matou mais no Brasil do que as mortes da guerra do Iraque. Pois é. E estamos falando de saúde e direito, sem né? dúvida. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Uma outra coisa que acontece, eu queria repetir depois, se o senhor quiser falar um pouquinho também da metodologia de trabalho seu. Sim, lá, para dar um exemplo, como isso é feito, porque é um trabalho exemplar. Nós estamos encerrando esse bloco aqui, nós voltamos em 1 minuto e você vai saber como é que o doutor João Galhardo resolve o problema da judicialização, resolvia na área dele, e até porque ele, tão jovem, teve uma carreira no judiciário tão brilhante como ele vem tendo. Graças a Deus. Minuto.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Bem-vindos de volta ao Jornal da Justiça, esse programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil, uma entidade sem fins lucrativos ligada à Universidade Federal de São Paulo, que mapeia o conhecimento em saúde para tomadas de decisão de melhor qualidade do paciente, do profissional da saúde, do médico, do gestor da saúde, da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e também da Organização Mundial da Saúde, onde a Cochrane Collaboration tem assento, deveres e direitos, né? Entre os direitos é de propor rediscussão de tomadas de decisão sobre assuntos relevantes e o dever de mapear o conhecimento para a própria Organização Mundial da Saúde tomar suas decisões em relação daquilo que ela considera melhor em termos de condutas em saúde, não é? E nós estamos aqui nesse diálogo com o Dr. João Galhardo, que é assessor, juiz de direito, assessor do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem fazendo um trabalho brilhante na área da saúde e do direito. Ele que criou um modelo a ser copiado em Araraquara anteriormente, agora ele traz essa experiência para o estado todo, né, doutor João Galhardo? O senhor gostaria de falar um pouquinho do seu trabalho em Araraquara? Muito prazer. Na verdade, é como nós dissemos na primeira parte do programa, eu militei por 15 anos na área da infância e da juventude, né? Eu fui juiz de infância e juventude na cidade de São Carlos. E como juiz da infância e da juventude, foi fácil perceber que o juiz da infância e da juventude, ele trabalha mais com questões sociais do que propriamente jurisdicionais, de direito, enfim, né? Nós temos uma legislação muito interessante no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz ali todo um norte, né, no que diz respeito à garantia de direitos de criança e de adolescente, mas se percebe muito que esses princípios não são observados, né? A nossa educação pública deixa muito a desejar, com todo respeito aí aos profissionais envolvidos, mas sabemos que ela precisa melhorar muito, enfim, uma série de outras questões, a parte de assistência, até mesmo na área de saúde, etc. E naquela oportunidade, trabalhando em São Carlos, percebi que sozinho o juiz não consegue resolver nada, né? O juiz até pode colocar lá no papel a sua sentença, determinando que a criança receba tal atenção, o adolescente assim, a família assado, mas o fato é que há que se somar esforços, e é bem isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente reza, né? Essa somatória de esforços da família, da sociedade, do poder público, da magistratura, do Ministério Público, dos atores envolvidos no sistema de justiça, que vai trazer algum resultado. E nós tivemos a felicidade de colocar todo mundo sentado numa mesma mesa e discutir casos, né, pontuais, né? Olha, esse caso aqui tem tal problema, o pai é alcoolista, o filho mais velho de 16 anos usa muita droga, a mãe trabalha de doméstica e ganha pouco, a filhinha pequena de 7 anos está fora da escola, etc, etc. Vamos resolver? Vamos resolver. Então, chamando a prefeitura, o governo do estado, o juiz, promotor, o senhor procurou saúde, o conhecimento universal. É o que nós chamamos de integração de saberes. Pois é, e nós criamos lá exatamente um núcleo, um local que chamava exatamente isso, Núcleo Integrado de Atendimento, né?
E com isso nós conseguimos bons resultados e esses resultados apareceram até nacionalmente. Nós acabamos até ganhando o Prêmio Inovare, que é um prêmio ligado à justiça, de um instituto muito importante, que é o Instituto Inovare. E me transferi para a Vara da Fazenda de Araraquara por questões familiares. E o fato é que quando cheguei lá, eu busquei aplicar esse modelo de chamar os atores para uma discussão e um debate sobre a questão da judicialização da saúde. Porque o que se percebia na época é que nós tínhamos assim, muitas ações, muito mandado de segurança, que é uma ação muito rápida, que se resolve praticamente na liminar, na tutela de urgência, né? E tinha pedido de tudo, né? Desde a AS, que é um medicamento muito simples. Aliás, é o segundo mais pedido judicialmente no estado de São Paulo. O que é algo incompreensível. Absurdo, porque o sistema público fornece. Exato. Né? Talvez não forneça aquela determinada marca, mas com os mesmos princípios. Né? Então havia um número de ações muito grande. Nós fizemos contato com alguns colegas que aplicavam alguma coisa já nessa forma de trazer os núcleos de apoio técnicos, né? Os NATs, antes mesmo da resolução do CNJ 31 a 35, que depois sinalizou para a criação desses núcleos, né? Conversamos em Ribeirão Preto, que tinha um trabalho mais ou menos nessa linha, outras cidades também, e até algumas fora do estado de São Paulo. O Rio de Janeiro tem algo também parecido com isso. E chamamos todos os atores para sentar numa mesa e falar, vamos, enfim, falar a mesma língua, né? Vamos conversar e vamos tentar montar alguma coisa que possa trazer algum benefício. E aí criamos, inclusive por uma resolução. Essa resolução é uma resolução em conjunto assinada pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria, pela Universidade de Medicina da cidade, pelo curso de farmácia, que lá o curso é mantido pela Universidade Paulista, a Unesp, né? Fizemos uma portaria em conjunto. E com essa portaria nós decidimos o seguinte, que todos os pedidos, todos os processos que envolvessem medicamentos ou procedimentos de saúde iriam antes passar por essa comissão de avaliação técnica, esse núcleo técnico, e essa comissão rapidamente daria uma resposta, questão aí de 2, 3 dias. Hoje o sistema até funciona da seguinte forma, se digitaliza toda a documentação, encaminha por e-mail para a comissão se reúne semanalmente, ela recebe, avalia e devolve com a resposta dos quesitos que foram É o juiz formulados. quem encaminha para... É o juiz quem encaminha. E aí, para isso, nós primeiro foi necessário mudar esse costume de se usar o mandado de segurança, né? Porque em que pese toda a discussão que se trata de direito líquido e certo, a questão da saúde está na Constituição, o senhor bem coloca sempre que o Brasil tem esse modelo que é espetacular, né? Até estudado no mundo todo, que é o Sistema Único de Saúde tripartite, né? Onde as 3 esferas participam desse sistema. Mas o fato é que o mandado de segurança não permitiria esse tipo de procedimento de consulta, né? Então o primeiro passo foi uma mudança de procedimento, nós transformamos os nossos processos todos em ações ordinárias, cujo rito... Isso, permita enfatizar, isso é um golpe de mestre realmente no processo, né? Sem isso não se consegue o resultado. O senhor poderia explicar um pouquinho para o leigo? Sim, o que é isso? O que significa? Na verdade é o seguinte, o mandado de segurança é uma ação na qual o advogado já apresenta todas as provas com a petição inicial e o juiz ali de pronto já decide, né? Então chega lá o mandado de segurança pedindo câmara de oxigenoterapia, né? As chamadas câmaras hiperbáricas, né? Olha, o meu cliente sofreu um trauma e ele precisa de 100 sessões de câmara hiperbárica. Ali vem um laudo médico atestando essa necessidade, o juiz lê aquilo e fala, não tenho a menor dúvida de que ele precisa, vou conceder. Praticamente morreu o assunto, o juiz não precisou consultar ninguém, não teve aí uma perícia, uma prova, um caminhar mais
técnico e até respeitando mais o contraditório. Esse é o mandado de segurança, né? Em contrapartida, o processo ordinário, que tem aí toda uma tramitação passo a passo, ele já vai permitir que o poder público, enquanto réu nesse processo, ou até mesmo se falarmos em saúde suplementar, né, enfim, as instituições, as empresas envolvidas nesse processo, possam fazer uma segunda opção, possam dar uma alternativa, possam apresentar um outro caminho, esclarecer melhor a situação e tudo mais. Então, o primeiro passo foi esse, e é importante colocar, professor Álvaro, que, evidentemente, alguns advogados se mostraram contrários a essa ideia de se acabar com o mandado de segurança, exatamente porque não iria permitir todo esse tipo de consulta, e não aceitaram as ações ordinárias e recorreram ao Tribunal de Justiça, né? Mas eu estava tão convencido, como ainda estou, de que o caminho adotado é o caminho mais correto, que o Tribunal de Justiça ratificou a minha posição, e até vou me permitir aqui ler uma das decisões que nós recebemos confirmando essa proposta de afastar o mandado de segurança e usar as ações ordinárias, né? O desembargador Paulo Dimas Mascaretti, que é um desembargador extremamente competente aqui da Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo, foi nosso presidente da Associação Paulista de Magistrados, enfim, um desembargador brilhante, muito inteligente, muito atuante. Ele respondeu assim num recurso de um caso nosso, dizendo que, olha, o juiz, na verdade, ele não indeferiu o pedido da parte, do autor, né? O que ele fez foi tão somente determinar que a parte pudesse esclarecer melhor o seu pedido, para que a partir daí, ele, enquanto condutor do processo, enquanto responsável pelo andamento do processo, a partir daí ele pudesse bater numa porta que vai lhe trazer mais luzes, para que ele possa formar a sua convicção. Perfeito. Sem dúvida. E com base nisso, porque se o juiz diz não, aí o recurso é cabível. Mas eu não havia mencionado, olha, você não vai levar. Eu mencionei o seguinte, para lhe dar o que você está pedindo, eu quero mais informações. E eu tenho onde encaminhar esse pedido de mais informações. Então, essas decisões do Tribunal de Justiça fortaleceram a ideia, de sorte que hoje isso já nem é mais questionável, todo mundo sabe que a ação é a ação ordinária. E criou uma nova situação, uma cultura, um divisor de águas. Sem dúvida. E a partir daí, os advogados, então, ingressam com as ações ordinárias e aí vem um segundo passo, né, que é a consulta para esse núcleo de apoio técnico. E aí o meu despacho, quando eu faço essa consulta, eu coloco que para que seja concedido o pedido, né, para que seja dado o medicamento para essa pessoa que está pedindo, para que eu obrigue o poder público a pagar esse procedimento cirúrgico, ou enfim, seja o que for, é necessário que se comprove a presença de 4 requisitos, também vou me permitir aqui elencá-los, né? Primeiro, a indispensabilidade do remédio ou do tratamento. Para mim tem que ficar muito claro que aquele medicamento e aquele tratamento é indispensável. Essa prova é fundamental. Segundo, a existência no mercado nacional daquilo que está sendo pedido. Ou seja, registro na Anvisa. Em que pese, podemos aqui tecer todas as críticas, enfim, construtivas aos órgãos governamentais, são demorados, enfim, não se avalia talvez com o critério que deveria ser avaliado, mas o fato é que quando há uma aprovação da Anvisa, é uma sinalização de que a coisa foi verificada e que serve. E no mais a mais, se não tem autorização da Anvisa, não dá para trazer para dentro do território nacional. E quando não dá para trazer para o território nacional, nós estamos falando do quê? De contrabando. Então, em alguns casos de medicamentos prescritos por alguns profissionais da saúde que não têm registro na Anvisa, a primeira pergunta que eu faço, escuta, como é que você vai comprar? Não vai fazer contrabando? Não vai fazer contrabando? Eu não posso ser conivente com contrabando. Então, o registro na Anvisa, para nós, é importante. Terceiro, a prova inequívoca da impossibilidade econômica do autor, de quem está pedindo, do requerente, porque eu acho que, em que pese o sistema de saúde seja único, nós temos que, evidentemente, gastar mais energia com quem efetivamente não tem condições de pagar, né? Isso é claro. E, por fim,
que essa prescrição médica seja também avaliada por algum profissional do sistema. Perfeito. Afinal de contas, se eu estou batendo na porta do sistema para pedir que ele, Sistema Único de Saúde, me dê aquela determinada, aquele determinado medicamento, aquela determinada coisa, eu preciso dar a ele a chance dele, então, participar dessa discussão. E cria uma harmonia, né? Sem dúvida. E aí nós criamos o nosso núcleo de apoio técnico, como eu disse, através de uma resolução. E esse núcleo recebe um documento, que é um formulário que a parte que está pedindo deve preencher, onde tem toda uma série de questões relacionadas com a pessoa e com o medicamento. E aquele caso específico, não é? Sem dúvida. Frequentemente, eu como médico, a gente tem analisado esses pedidos para o judiciário às vezes, ou discutido nos cursos de direito à saúde que nós fazemos no Hospital Sírio-Libanês, e no pedido não tem dados que sequer um especialista consegue responder, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então essa ficha que o Dr. Galhardo criou, esse requerimento, depois o senhor deu um nome mais apropriado, é um avanço enorme. E o papel do Cochrane nisso, me permita dizer, para tentar contribuir, né? Não temos nada a mudar, é simplesmente tentar acrescentar, que exista evidência de eficácia, aquilo funcionar em condições ideais, efetividade daquilo vir a funcionar no mundo real, na vida real do paciente, eficiência, ser simples e barato para atender ao requisito de equidade e de acesso igual a todos da Constituição brasileira, e que seja seguro, que é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Sem dúvida. Desculpa a interrupção. Não, imagina. Esse formulário que nós, então, entregamos para o advogado da parte, ou até mesmo para a própria parte, e hoje nós estamos até disponibilizando até via internet isso para facilitar, o advogado já pega lá no site, já tira, etc. O que ele contém? Ele contém a identificação do paciente com as suas peculiaridades, ele contém a caracterização da doença e ele contém situações próprias do medicamento ou do procedimento. Inclusive é necessário que se coloque o CID, que é muito importante, é necessário que se coloque o SAL desse medicamento, que é muito importante, e uma série de informações que tudo isso, repito, é levado para a nossa comissão de análise, o nosso núcleo de atenção técnica. E aí segue também um ofício do juiz com 8 questionamentos para a nossa comissão responder. Primeiro, se o medicamento solicitado é adequado para a patologia apresentada. Segundo, quais os princípios ativos deste medicamento. Terceiro, se eles são fornecidos para a patologia através de protocolos clínicos. Se há protocolo clínico a respeito dessa... Eu acrescentaria, baseados em evidências. Baseados em evidências, perfeito. Quarto, se negativo, né, se há protocolo para incluir na lista de medicamento de alto custo para aquela moléstia, que às vezes ainda está em estudo, né, junto ao Ministério da Saúde e tal. 5, se há restrição administrativa no uso do medicamento no país, a questão do registro na Anvisa ou não. Se os medicamentos são fornecidos por empresas sediadas no Brasil, e com isso a gente já consegue... digamos, de certa forma, minorar ou até mesmo acabar aquela coisa do laboratório. Não, existem casos de medicamentos caríssimos que a empresa lucra mais importando do exterior do que produzindo aqui. E cria esse problema que você está levantando. Exatamente. Essa informação para nós ela é importante. Se há urgência nessa entrega desse medicamento. E por que eu falo da urgência? Porque o advogado, de fato, lançou essa informação na petição inicial. Ele bateu na porta do juiz e falou: juiz, olha, é urgente, senão a pessoa morre. E aí o juiz que não tem esse apoio técnico, ele, para dormir com a sua consciência tranquila, ele vai, evidentemente, mandar fazer na hora. Depois, vai mandar entregar na hora e depois discute. E depois não tem volta, mesmo que ele faça mal. Exatamente, exatamente. Então, se essa urgência... E olha, professor, é interessante que, em muitos casos, a nossa comissão técnica, que é composta por médicos, repito, tanto da área da saúde municipal, da área da saúde estadual, das universidades, das faculdades de medicina e de farmácia lá da cidade, enfim,
eles levantam, não, peraí, pera lá, calma aí. Olha, o sujeito está pedindo aqui câmara hiperbárica, mas se nós não sabermos ao certo qual é a bactéria efetiva que ele está sendo acometido, nós vamos fazer a câmara, traz algum resultado positivo, mas não cura o problema. Exatamente. Nós temos que, talvez, antes disso, dar um passo diferente. E, por fim, se há a necessidade de obter os mesmos resultados com outros medicamentos, qualificando se eles são de baixa, média ou alta complexidade. Perfeito. Com essas respostas, nós conseguimos direcionar o nosso processo, encaminhar o nosso autor para uma linha de atuação mais eficaz, e eu posso dizer ao senhor que hoje a redução é da ordem de quase 60% das ações na vara da fazenda. Isso poderia chutar, assim, aqui em alguns estados brasileiros, poderia fazer uma economia, uma prevenção de desperdício, além de um trabalho desnecessário da justiça, né, de 300 milhões, qualquer coisa assim, né? E no país, a gente sabe que isso pode equivaler a uma prevenção de desperdício de 5, 6 bilhões por ano, é um número enorme. Muito grande, é verdade. E eu queria parabenizá-lo, não me cansarei de parabenizá-lo pelo seu desempenho, mas nós temos mais 2 ou 3 minutos, se o senhor pudesse falar um pouquinho do fórum itinerante que o senhor tem feito conosco nos fóruns das principais cidades do estado, não é? E que deve voltar esse ano. Com prazer, então. E por conta disso, nós fomos convidados, então, pelo jornalista Luiz Maurício, para participar desses fóruns itinerantes. No ano passado, tivemos a honra de estar acompanhando o professor Álvaro nessa discussão. É nossa, então, nessa discussão, chamando a atenção dos operadores do direito, enfim, e da sociedade de forma em geral, o quanto é salutar essa somatória de esforços, né? Eu não critico o magistrado lá da comarca do interior, que é sozinho, tem 10 mil processos. Perfeito. E mal tem tempo de respirar e, portanto, ele não tem condição de bater na porta da Secretaria de Saúde do município e falar, olha, me ajuda a organizar um núcleo de apoio técnico, né? Mas eu penso que a divulgação da ideia pode fazer com que aqueles que efetivamente possam startar essa proposta, de fato tenham num norte a seguir, né? Nós não inventamos a roda, a verdade é essa. Nós apenas chamamos os parceiros que são importantes para essa discussão. E este ano nós pretendemos então continuar essa divulgação. Estaremos em 6 cidades do interior do estado de São Paulo para fazer essa divulgação, junto com ministros do STJ, que vão ali expor o quanto o STJ também se preocupa com essa questão da judicialização da saúde, divulgar as resoluções do Conselho Nacional de Justiça que sinalizam pela criação dos núcleos de apoios técnicos para os magistrados, né? Colocar aí à disposição dos operadores do direito o Instituto que tem nos ajudado sobremaneira, Centro Cochrane do o Brasil. Centro, obrigado. Enfim, e multiplicar essa proposta no sentido de que, se continuarmos com esse sistema, o advogado pede, o juiz concede, o poder público recorre, o tribunal confirma, e são milhões que estão indo para o ralo, certamente lá na ponta são nossos filhos, nossos netos que vão sofrer, porque esse sistema único um dia não vai ter condição, como já de fato não tem, de atender aquilo que efetivamente é necessário, né? Então, eu agradeço muito esse espaço, fico extremamente honrado com o convite e estamos à disposição. É só entrar no site do Tribunal de Justiça, www.tjsp.jus.br, ali tem os meus contatos logo na primeira página e todo esse material está à disposição de quem quiser consultar. Maravilha, doutor João Galhardo. Gostaria de ter um auditório aqui todo para aplaudi-lo. Eu agradeço muito como cidadão, como pesquisador, como médico. O que nós queremos é que todos tenham acesso igualitário àquilo que funciona. Inclusive, eu vou convidá-lo já para um próximo programa, para a gente continuar esse assunto, até para falarmos das coisas que funcionam e que não há interesse econômico por trás e, portanto, elas não entram na prática, simplesmente são ignoradas. É verdade. São coisas fundamentais. Até hoje, depois de 200 anos, nós não conseguimos ensinar o médico a lavar a mão, né, entre um paciente e outro no hospital. Né? Então, essas coisas podem até ser judicializadas também. Quer dizer, precisam
uma série de coisas que contribuem para a saúde. Sem dúvida. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui e obrigado também pelo seu apoio nesse trabalho de tentar ter uma sociedade melhor, e o senhor com certeza me dá mais esperança que esse país vai ser o país que a gente pretende que ele queira ser de fato. Muito obrigado aos interessados nas informações do Centro Cochrane do Brasil, da colaboração Cochrane Mundial, o mapeamento que funciona e não funciona na saúde. É só acessar centrocochranedobrasil.org e o site vai aparecer no pé do seu vídeo. Até a próxima e muito obrigado. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.